Fala galera, beleza? Hoje a aula é um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, que é uma aula de resolução de exercícios, que eu preparei uma aula com exercícios relacionados com conteúdo de fatorial. Pensei nisso para vocês verem como que esse material é cobrado no vestibular. Tem alguns exercícios mais antigos, sim, mas peguei eles porque eles são... Peguei 3 tipos de exercícios razoavelmente diferentes para a gente desenvolver e terminar bem e fechar bem esse conteúdo, tá? Como é uma aula de exercícios, eu tenho algumas recomendações para vocês. A primeira recomendação é: pause o vídeo e tente resolver os exercícios do seu jeito. Então, tenta resolver o exercício primeiro, pausa o vídeo, tenta lá, quebra um pouco a cabeça, quebrou um pouco a cabeça, resolveu, ou que não tenha resolvido que seja, e aí sim você passa para a resolução proposta. Tá? Então, pausa um pouquinho o vídeo lá, vê o enunciado, lê com calma, tenta resolver, depois você vai para a resolução. Matemática é treino. Quanto mais você treina, melhor você aprende. Bom, então, começaremos então com o nosso primeiro exercício. Tenham um bom estudo e até daqui a pouquinho. Bom, galera, vamos lá então. Resolvendo o nosso primeiro exercício, o que a gente tem? A gente tem uma sequência aí, uma PA, né? Entre aspas, 20 vezes 18, vezes 16, vezes 14, vezes 12, vezes 10, vezes 8, vezes 6, vezes 4, vezes 2. Ah, bem, entre aspas, né? É uma PA de fato, só que não é o foco agora. O que a gente vai fazer? A gente sabe que 20 é 2 vezes 10. A gente sabe que 18 é 2 vezes 9. 16 é 2 vezes 8. E eu vou expandir esse tipo de relação até o meu último número ali, que é o 2. 2 vezes 6, 2 vezes 5 é 10, 2 vezes 4, 2 vezes 3 e 2 vezes 2. O que eu vou fazer agora é reorganizar essa multiplicação. Como a ordem dos fatores não altera o produto, se eu trocar a ordem, a minha conta é a mesma. Então eu vou deixar aqui um monte de número 2, mais precisamente 10 fatores iguais a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu vou colocar os números que sobraram. Um fator 10, um fator 9, um fator 8, um 7, um 6, um 5, um 4, um 3, um 2 e 1. Perceba o seguinte, galera. Aqui a gente tem 10 números 2, 10 fatores iguais a 2. O 2 aparece 10 vezes. Posso representar isso aqui como 2 elevado a décima. E além disso, 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7 até chegar no 1. Estou pegando 10 e multiplicando por todos os seus antecessores positivos até chegar no 1. Então a gente vai ter que esse 10 vezes 9 vezes 8 eu posso escrever como 10 fatorial. E isso resolve minha conta. Tenho então que a minha alternativa correta é a alternativa D. Beleza? Então bora para o próximo exercício. Galera, então a gente vai começar resolvendo esse exercício dando uma fatorada naquela primeira fração que a gente tinha lá no enunciado. Então a gente tinha lá 3 fatorial, 3 fatorial, vezes x menos 1 fatorial, dividido por 4 vezes x menos 2, ou melhor, x menos 3 fatorial. X menos 3 fatorial. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer
é fatorar o 3. Ou melhor, desenvolver o 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. E aqui no caso do x menos 1 e do x menos 3, lembra da aula passada que a gente verificava quem era o maior e expandia essa multiplicação até chegar no menor. Então a gente tem lá x menos 1 e x menos 3, o menor é x menos 3. Então eu vou expandir esse x menos 1 até chegar no x menos 3. Então vamos lá. A gente tem x menos 1 fatorial, é x menos 1, vezes o antecessor dele. Lembra que o antecessor é subtrair a unidade. X menos 1 menos 1, x menos 2. E o antecessor de x menos 2 é x menos 3 fatorial. Se você não lembra muito bem disso, dá uma olhada no vídeo da aula passada. Isso tudo dividido por 4 vezes x menos 3 fatorial. O que dá para a gente fazer aqui? Dá para a gente simplificar esse x menos 3 fatorial aqui no denominador, aqui no numerador. Então a gente acabou com o fatorial da conta. E dá para simplificar o 4 com 2. Aqui no caso, vou dividir o 2 por 2 e vou dividir o 4 por 2 também. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter lá, então, 3 vezes x menos 1 vezes x menos 2 dividido por 2. Então, o que a gente tem aqui resolvendo a conta é que 3 fatorial vezes x menos 1 fatorial dividido por 4 vezes x menos 3 fatorial é 3 vezes. E aqui, pessoal, se você fizer a distributiva, você vai chegar no seguinte. Fazendo a distributiva e tal, resolvendo, x² menos 3x mais 2. Isso tudo dividido por 2. Resultado entra na conta, 3x² menos 9x mais 6 dividido por 2. Tá? Essa é a primeira parte da nossa conta. Pessoal, o que a gente vai fazer agora então é fatorar aquela segunda expressão, aquela expressão da direita que a gente tinha lá. Então veja bem, a gente tinha 182, então a gente tinha 182 vezes x menos 2 fatorial menos x fatorial, tudo isso dividido por 2 vezes x menos 2 fatorial. Mas pode pensar, é fácil, só pegar o 182 e simplificar com 2 e o x menos 2 fatorial simplifica o x menos 2 fatorial. Por que não dá para fazer isso? Não dá para fazer isso por causa desse sinal de menos que a gente tem aqui. Como assim? Esquece essa expressão e pensa no seguinte. 2 vezes 3 menos 5 dividido por 2, não dá para você cortar esse 2 com esse 2, certo? Por que não dá para você fazer simplificação? Porque essa conta está dentro de uma subtração. Então isso daqui não dá para a gente fazer. O princípio é o mesmo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu tenho x menos 2 fatorial, eu tenho x menos 2 fatorial, que eu tenho x fatorial. Eu vou expandir esse x fatorial até chegar no x menos 2 fatorial. Então veja bem. Temos 182 vezes x menos 2 fatorial menos x. O antecessor de x, x menos 1. O antecessor de x menos 1, x menos 2 fatorial. Tudo isso dividido por 2 vezes x menos 2 fatorial. Tá? Beleza, o que a gente vai fazer agora então? A gente vai pegar, dar uma olhada nessa expressão de cima, e você vê que tem um fator aqui que se repete,
x menos 2 fatorial é um fator aqui da multiplicação 182 vezes x menos 2. E esse x menos 2 fatorial também é um fator dessa multiplicação x vezes x menos 1 vezes x menos 2. Então, nessa subtração, o fator comum é o x menos 2 fatorial. Então, eu vou deixar esse x menos 2 em evidência. Dá uma grifadinha aqui, então, só para vocês entenderem um pouquinho melhor. Esse x menos 2 está se repetindo. É um fator que se repete. É um fator comum aos elementos aqui da subtração. Então, dá para a gente colocar ele em evidência. Então, vou colocar aqui na parte de cima o x menos 2 fatorial em evidência. Da minha primeira parte aqui da subtração, vai sobrar só o 182. E da minha segunda parte aqui da subtração, vai sobrar o x e o x menos 1. E aqui embaixo, beleza. 2 vezes x menos 2 fatorial. Agora sim, esse x menos 2 é um fator, esse x menos 2 aqui também é um fator. Agora a gente pode simplificar o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo. Então, simplificando o x menos 2 de cima com o x menos 2 de baixo, a gente vai ter 182 menos. Se eu fizer a distributiva aqui, a gente vai ter x quadrado menos x ao quadrado menos x vezes menos 1 mais x dividido por 2. Certo? Dando uma ajeitadinha então na conta, o que a gente vai ter? 182 vezes x menos 2 fatorial menos x fatorial dividido por 2 vezes x menos 2 fatorial. Isso vai ser igual a menos x ao quadrado, vou deixar aqui mais bonitinho, né? Mais x mais 182 dividido por 2. Tá? Então, essa é a parte direita da nossa equação inicial. Concluindo o nosso exercício, fatoramos aquela parte da esquerda da equação. Conseguimos o resultado 3x² menos 9x mais 6 tudo sobre 2 igual a menos x² mais x mais 182 sobre 2. Dá para a gente simplificar um pouquinho essa conta, né? Simplificar esses dois aqui de baixo, que estão no denominador. E a gente tem lá 3x² menos 9x mais 6. Vou passar todo mundo aqui para o lado esquerdo da minha equação. Então, ao invés de menos x², eu vou ter mais x². Em vez de x, eu vou ter menos x. Em vez de 182, menos 182. Isso tudo é igual a 0. Então, vamos lá. 3x² mais x², 4x². Menos x menos 9x, menos 10x. E menos 182 mais 6 vai dar menos 176. Isso tudo é igual a 0. Perceba que dá para a gente dar uma simplificadinha um pouco nessa equação, dividindo todos os termos aqui por 2. Então aqui eu vou dividir todos os termos da minha equação por 2. E a gente teria o seguinte: 4x² dividido por 2, 2x². 10 dividido por 2 dá 5. 176 dividido por 2 vai dar 88. Isso é igual a 0. E você pode fazer por Bhaskara, por soma de produto, seja o que você quiser. Vou fazer aqui por Bhaskara no caso. Delta seria igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, delta seria igual a menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 88. Então, delta seria igual a 25. Menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 8 dá 704.
Então a gente teria aqui que o delta seria 729. Então a gente teria aqui dois valores de x. X seria igual a menos o valor do b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. Vou colocar aqui o x1, sendo igual a menos o valor do b. O b vale menos 5. Menos 5. Menos a raiz quadrada de 729, que é 27. Dividido por 2 vezes 2. Então a gente teria aqui que o x1 seria igual a 5 menos 27 dividido por 4. E aqui a gente tem um resultado negativo, né? Seria menos 22 por 4. E aqui no nosso sentido de fatorial, lembra que quando a gente está trabalhando com fatorial, né, a gente não pode ter números negativos. E as minhas expressões eram x menos 2 fatorial, x fatorial, etc, etc, etc. Se o x fosse igual a menos 22 quartos, a gente teria aqui um número fatorial negativo, que não faria sentido para a nossa conta. E outra observação também é que a gente trabalha com fatorial, esse n é um número inteiro. Então, no caso, inteiro e positivo. Então, tem dois pontos aqui que não permitem a gente pegar o x1 como resolução. Primeiro ponto é negativo. Segundo ponto, não é um número inteiro. Certo? Então, o x1 aqui no caso não entra como nossa solução do problema. A gente vai testar aqui o x2, então. Se você não lembra por que é o número inteiro e tal, dá uma olhadinha na aula anterior. Tá? Mas vamos lá. x2 menos o valor do b, menos 5, mais raiz quadrada de 729, que a gente já viu que é 27, dividido por 2 vezes 2. Então a gente teria que x2 seria igual a 5 mais 27 dividido por 4. Então x2 seria igual a 32 dividido por 4. x2 é igual a 8. Bom, muito bem. Achamos que x2 é igual a 8. Ou seja, o que resolve a nossa equação é x igual a 8. Bom, galera, então, conseguimos chegar na resolução do nosso exercício. Chegamos que o x é igual a 8. Tá. Agora, aqui é a alternativa que eu marco. 8 não é maior do que 9. 8 não é ímpar. 8 não é divisível por 5. 8 não é múltiplo de 3. 8, então, é um cubo perfeito. E por que o 8 é o cubo perfeito? Porque a raiz cúbica de 8 tem valor exato, que é 2. Então, temos que o 2 é a raiz cúbica de 8, que faz com que o 8 seja um cubo perfeito. Um exercício relativamente complicado, né? Talvez não seja assim de extrema interpretação, mas ele é um exercício com muitas etapas, né? Então ele é realmente um exercício mais difícil. O próximo já é um pouco mais simples, então bora para o próximo exercício. Vamos lá então, galera, para o nosso último exercício. Então, como que a gente resolve uma equação dessas que misturou um pouco contas com fatorial, com contas sem fatorial? Mais simples, adianta, que aquela questão anterior que a gente fez, que ela era mais difícil aqui da nossa seleção. Mas vamos lá. Quanto que a gente tem para fazer? X fatorial vezes x mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial vezes x fatorial. Perceba que o menor cara que aparece aí no caso
é o x menos 1 fatorial. E já dá para a gente dar uma simplificada aqui na conta. Claro, isso aqui é igual a 20, mas já dá para a gente dar uma simplificada. Aonde que dá para a gente simplificar? O x fatorial. Olha o x fatorial aqui. Dá para a gente tirar ele da conta. Então a gente vai expandir o x mais 1 fatorial, que é o maior, até chegar no x menos 1 fatorial. Então a gente tem lá x mais 1. O antecessor de x mais 1 é o x. Lembra que é só subtrair uma unidade. E o antecessor de x, só subtrair uma unidade de novo, x menos 1 fatorial, dividido por x menos 1 fatorial. Isso é igual a 20. E a conta já ficou um pouco mais simpática, que dá para a gente simplificar esse x menos 1 fatorial. Então a gente tem aqui x menos 1 fatorial, x menos 1 fatorial, simplifiquei os dois, então o que sobrou para a gente? X mais 1 vezes x é igual a 20. Então a gente tem aqui x mais 1 vezes x igual a 20. Se a gente fizer a distributiva, temos x² mais x é igual a 20, x² mais x menos 20 igual a 0, Então a gente vai ter lá. Dessa vez, quero fazer por soma e produto. Soma menos b sobre a, produto c sobre a. Lembrando que a equação tem a forma ax² mais bx mais c igual a 0. Então aqui no nosso caso o a vale 1, o b vale 1 também, quando não tem nada na frente a 1, o elemento neutro da multiplicação, e o c é igual a menos 20. Então a nossa soma, menos 1 sobre 1, produto, menos 20 sobre 1. Então a nossa soma vai dar menos 1 e o produto vai dar menos 20. Dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 20. Se eu pegar menos 5 mais 4, o resultado é menos 1. São dois números que somados dão menos 1. E se eu pegar o menos 5 e multiplicar por 4, menos 5 vezes 4 dá menos 20. Pronto, então achamos os números que resolvem a nossa equação. Dois números que somados dão menos 1 e multiplicados dão menos 20, menos 5 e 4. Então aqui a gente tem o x igual a menos 5, ou o x é igual a 4. Lembrando que a gente não pode considerar o x igual a menos 5 como resultado. Por quê? Porque se o x fosse igual a menos 5, nessa conta aqui, a gente teria um problema. Qual que seria o problema? A gente teria menos 5 mais 1 fatorial, como sendo menos 4 fatorial, que não faz sentido algum. Tá? Então, nesse caso, a gente tem que o menos 5 não é a resposta, por ser negativo e deixar aquele fatorial lá em cima negativo. Então, o nosso resultado é x mais 4. E a nossa conta acaba por aqui, e a aula também acaba por aqui. Teve um exercício que foi um pouco mais complicado, sim, realmente, mas eu espero que esses 3 exercícios sirvam para fixar bem o conteúdo de fatorial na cabeça de vocês. Então é isso. Foi um prazer e até a próxima.